Onde foi gravado Game of Thrones? Bem, galera, sejam bem-vindos ao Westeros Brasil. Meu nome é Pedro e no vídeo de hoje eu vou falar onde foram gravados as cenas de Game of Thrones. Isso aqui vai ser principalmente servir como curiosidade para quem quer saber e também para quem tiver curiosidade aí algum dia viajar para conhecer esses locais. Óbvio que eu só vou falar exatamente os países, tá? Eu não vou chegar em mais detalhes sobre isso, até porque existem vários sets de locações diferentes, então eu vou falar aqui algo mais amplo em relação aos países de onde que Game of Thrones foi gravado. Então, antes da gente começar, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e também hypar o vídeo. Então, bora lá. Bem, um primeiro local bastante conhecido aí das gravações de Game of Thrones foi a Croácia. A Croácia aparece principalmente aí como a capital dos Sete Reinos, né? Conhecida aí como Porto Real. Existem várias cidades como, agora vai ser difícil falar esses nomes, né? Como Dubrovnik e também a cidade de Split, né? Também o país foi utilizado não só como para Porto Real, mas também como outros lugares, tá? E não só Porto Real aí, mas também como, por exemplo, Merin, né? Também foi gravada na Croácia e também outros locais semelhantes que aconteceram aí em Porto Real, né? Foram gravados aí na Croácia. Bem, um outro local que também teve gravação foi a Espanha, tá? Existem várias cenas que foram gravadas na Espanha, principalmente as cenas do deserto. As regiões principais foram as regiões da Andaluzia e também em Sevilha, tá? Principalmente Sevilha. Sevilha foi utilizada principalmente para as cenas lá da Casa Martell, tá? Aquelas cenas lá do deserto, as cenas que envolviam a Casa Martell. Então, outro lugar aí de bastante destaque. Um outro país é a Irlanda do Norte, tá? Principalmente por causa das cenas em Winterfell e no norte, né? Um dos maiores destaques aí da série. E o local que foi gravado o Winterfell foi o Castle Yard, né? Esse foi o local específico aí onde foi gravado o Winterfell. Então a Irlanda do Norte é mais um país aí que vocês devem estar escrevendo para caso vocês queiram visitar. Um outro país, esse já mais conhecido, mais divulgado em relação a Game of Thrones, é a Islândia, principalmente porque aquelas cenas lá de neve que aconteciam principalmente para além da muralha foram gravadas na Islândia, né? Principalmente aquelas cenas lá do Jon Snow com a Ygritte foram gravados lá na Islândia. Então, praticamente quase todas as cenas que você vê de neve, com muita neve, foram gravadas na Islândia. Um outro país que também teve bastante gravação foi em Malta, tá? Malta foi bastante gravado, principalmente cenas envolvendo cidades, cenas das primeiras temporadas foram gravadas aí em Malta. Além disso, claro, a gente teve gravações em estúdios, né, que é comum, mas a gente teve Game of Thrones aí com várias gravações feitas em locações. Então, esses foram alguns dos cenários, alguns dos países que foram gravados Game of Thrones aí, bem legal. Não sei vocês, mas eu, por exemplo, tenho um sonho aí de conhecer esses cenários algum dia na minha vida. Então, me deixa aqui nos comentários se você já visitou algum desses países, algum desses sets de locação, de gravação, ou se você tem aí o sonho também de visitar esses locais. Então, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo do Westeros Brasil. Obrigado e tchau.